Esdras capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Palavra de Deus que nos diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Quem diz amém, irmão? Amém. Meus amados irmãos, nós temos falado nesses dias sobre o despertamento que vem através da palavra de Deus e pela oração. Despertamento, não é isso? Um avivamento, são palavras que poderíamos considerar congêneres e que vem ter um grande significado para a vida de cada crente, para a vida da igreja. Todos precisamos uma ou outra vez ser despertados pelo Senhor. Mas nós temos falado aqui sobre o despertamento que Deus trouxe aí à nação de Israel através de um homem piedoso que foi Daniel. Quando ele foi despertado, quando Israel foi levado pela Babilônia e esteve ali no exílio por causa da sua desobediência, nos diz a palavra de Deus que o Senhor permitiu que Israel fosse levado por causa do seu desvio, da sua desobediência. E ali esteve o profeta Daniel, que lendo a palavra do Senhor foi tocado por Deus, e nos diz a Bíblia Sagrada que ele intercedeu pelo seu povo, porque notou que havia chegado o tempo em que a palavra de Deus havia estabelecido como fim do exílio de Israel. Deus havia falado através do profeta Jeremias de que Israel estaria no exílio por 70 anos. E Daniel viu que aqueles dias tinham se cumprido. Acredito que Israel estava muito cômodo como povo, a nação estava cômoda naquele país, já que havia prosperado ali. E é claro, é notável que alguns dos hebreus não retornaram à sua terra, porque já havia feito a vida e prosperado naquele país. Mas nos diz a palavra de Deus que o Senhor falou ao homem de Deus, e nós temos falado justamente disso, o despertamento na vida do povo de Deus. Despertamento este que deve ser gerado pela palavra e pela oração. Há muitas reuniões que às vezes se chama avivamento, que na realidade, quando nós somamos tudo, não passa de movimento. Porque um avivamento deixa resultados que são duradouros, não são resultados que logo passam, não é? Há pessoas que passam por determinados momentos de emoção, de alegria, e logo depois retornam à mesma situação em que se encontravam. Isso acontece muito, principalmente quando vem festas e movimentos na igreja, como congressos e tantos outros trabalhos. Eu não desprezo, não quero minimizar o valor que esses trabalhos têm, principalmente com jovens, adolescentes. Nós temos aqui congresso de mulheres, congresso de jovens, de adolescentes. Tem os seus resultados, e os irmãos têm visto que Deus tem operado, amém? E tem despertado muitos crentes. Mas o verdadeiro avivamento é um mover do Espírito, é isso, impulsionado pela palavra de Deus, que gera
um movimento, uma renovação duradoura na vida do crente ou na vida da igreja. Nós vimos a importância que um homem de Deus, que um crente salvo em Jesus, tem quando ele se coloca nas mãos de Deus para realizar a obra, para realizar com um propósito, uma finalidade, não é isso, no reino de Deus. Acostumo repetir aqui que sempre se diz que uma andorinha só não faz verão, mas nós vemos à luz da Bíblia que um servo de Deus, uma serva do Senhor, cheia do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, pode ser um instrumento para trazer um grande despertamento no meio do povo de Deus, amém? Então, temos falado sobre isso, sobre a importância da palavra, a importância da oração, não é isso, no despertamento espiritual. Nós vemos aqui que até mesmo o rei foi despertado pelo Senhor quando Daniel se propôs a buscar a presença de Deus. Eu entendo de que Daniel jamais esperava que acontecesse toda aquela revolução, todo aquele movimento que aconteceu. Mas diz a palavra de Deus que Deus cumpriu a palavra que ele tinha falado a Daniel. Então é importante o despertamento na vida do povo de Deus. O versículo 1 de Esdras 1 diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E Deus usou esse monarca para proporcionar aquele grande despertamento no meio do povo de Deus. Gostaria de nesta noite falar sobre um sexto tópico, que é quando precisamos de um avivamento na nossa vida. Quando a nossa vida precisa ser despertada, precisa ser avivada. Antes de responder a esta pergunta, precisamos definir o que significa despertamentos, despertar. Despertar, como define o dicionário Wise, significa fazer sair do sono, do estado dormente, significa acordar, sair de torpor, da inércia. Este é o significado da palavra despertar, é acordar, é despertar do sono. Quando muitas vezes vem um tempo de mornidão na vida do crente. Na verdade, estamos vivendo, meus amados irmãos, um tempo de mornidão espiritual, de indecisão por parte de muitas pessoas e de muitas igrejas. Alguns estão indiferentes, como Eutico, que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, está escrito que aquele jovem, ele estava em uma reunião ouvindo o apóstolo, enquanto este ministrava a palavra de Deus. Atos capítulo 20, nós encontramos, meus amados irmãos, Atos 20, quando aquele jovem indiferente estava sentado na janela enquanto o ministro ministrava a palavra de Deus. E por estar em um estado de indiferença espiritual, ele terminou entrando em um sono profundo e caindo daquela janela. O secularismo que atacou a igreja de Laodiceia nos seus dias está atacando mortalmente muitas igrejas e muitos crentes individualmente. E encontram-se justamente na situação da igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, onde a palavra de Deus nos fala
da carta que veio como advertência ao pastor e à igreja que estava em Laodiceia. Diz a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Meus amados irmãos, nós vemos que esta igreja, ela vivia em uma cidade próspera, que era a cidade de Laodiceia, conhecida como a cidade, poderíamos dizer, da medicina no Oriente. Há escritores que afirmam, segundo pesquisas arqueológicas, que já naquele tempo havia um hospital na cidade de Laodiceia que tratava de problemas da visão, um hospital que tratava de enfermidades na visão. E havia ali um médico muito conceituado e famoso que já passava comprimidos para as pessoas curarem de algumas enfermidades. Além disso, era uma cidade opulenta, rica, financeiramente organizada, estruturada, uma cidade no auge da prosperidade. O centro financeiro de Laodiceia, já naquele tempo, era um centro financeiro conhecido pelos países da redondeza e cidades da redondeza. Era uma cidade que se sobressaía na área da medicina, na área do comércio e na área financeira também. Mas, apesar de todo esse desenvolvimento, toda essa estabilidade econômica, ali estava a igreja. E a igreja, ela também era alcançada por essa prosperidade. E parece que os crentes de Laodiceia, por serem crentes prósperos, por serem crentes ricos, eles entendiam de que estavam já realizados. Diz a Bíblia, a palavra de Deus aqui, que o Senhor escreve àquela igreja e diz que ela é morna, nem era fria, nem quente. Não é isso? E ele disse: dessa forma vou vomitar-te da minha boca. A igreja de Laodiceia era um tipo de igreja que provocava náusea no Senhor, não é? É uma coisa que Deus não tolera. É uma igreja morna, é um crente morno, é uma igreja totalmente dominada, digo, pelo secularismo, pelo espírito do mundo, que só pensa nas coisas da terra, que só pensa nas coisas do mundo, que só pensa na prosperidade material, meus amados irmãos. E o Senhor repreende aquela igreja. Eles estavam cômodos, como viviam uma situação, um status social, econômico, confortável. Diz aqui que eles disseram: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes, dizia o Senhor, que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, de vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio
para que vejas. Jesus estava dizendo: vocês têm tudo na vida, materialmente falando. Quando adoecem da vista, há historiadores que dizem que era muito comum doenças na visão, problemas oftalmológicos naquela região, por causa da erosão desértica. Mas, meus amados irmãos, apesar de todas aquelas facilidades, o Senhor diz: te falta uma coisa, crente de Laodiceia. Falta que eu te enriqueça com o meu ouro, diz a palavra de Deus, e que compres vestidos brancos. Nós estamos partindo para um tempo parecido, ou por que não dizer, estamos vivendo em um mundo semelhante ao que a igreja de Laodiceia vivia. Tudo está se tornando mais fácil. Se fala muito de prosperidade, e quando se fala em prosperidade, as pessoas logo imaginam no conforto material, nas viagens, no turismo, no lazer, imaginam todas essas coisas, e parece que às vezes vai se tornando indiferente a Deus, indiferente às coisas espirituais. A prosperidade de uma igreja não é medida pela quantidade de carros importados que os crentes têm no estacionamento. A prosperidade de uma igreja não é medida pelo status financeiro que os crentes que ali vivem possuem. Não, Senhor. O estado espiritual de uma igreja é medida pelo termômetro de Deus. Se ela está quente, se ela está vivendo uma vida de comunhão com Deus, se é uma igreja de oração, se é uma igreja que pratica a palavra. A igreja é avivada quando ela é uma igreja da palavra, uma igreja da oração. É claro que como resultante da oração e da palavra, sempre vai surgir o barulho de glória a Deus e de aleluia, mas não é isso que garante que a igreja está viva. O que garante é se a igreja vive em santidade, pratica a palavra e vive em comunhão com Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A igreja de Laodiceia tinha tudo, mas faltava o principal. Necessitava de um avivamento, necessitava de um sacudão de Deus, não é? Para que ela voltasse a ser uma igreja viva. Amém, meus irmãos? Voltasse a ser uma igreja viva. Ela precisava. Tem gente que está dormindo como eu, e a situação dele é tão grave que Deus tem que mandar um terremoto, como mandou lá na cárcere de Filipos, né? Diz que Paulo todo sábado ia pregar na margem do rio que havia ali, e quando ele pregava, uma mulher que se chamava Lídia ouvia a mensagem, e ela logo assimilou a mensagem, e ela se converteu. Tudo indica que ela já tinha um conhecimento de Deus, mas faltava ter um conhecimento pleno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo pregou, ela creu. Mas o carcereiro, enquanto os prisioneiros estavam ali na prisão, diz a Bíblia que ele dormia, roncava. Aí Deus teve que mandar um terremoto. Tem gente na igreja que com a palavra não se conserta. Deus vai e manda um terremoto, sacode as estruturas dele, deixa ele numa situação que ele corre para Deus e vai ter que mudar de vida, não é? Que o Espírito Santo esteja falando nessa noite. Amém, irmãos? A palavra de Deus é martelo, a palavra de Deus é fogo. Mas se alguém não quer obedecer a palavra, Deus vai sacudir a tua vida e as estruturas dela vai se abalar. Elas vão ser abaladas, e você vai ter que correr para Deus. A ordem do Espírito Santo à igreja ainda é a mesma. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem diz amém, irmãos? Desperta, desperta, ó tu que dormes. Aqui está falando do sono espiritual. Quem diz amém, irmãos? Como já disse, muitos estão vivendo segundo o espírito da época, que tanto Paulo advertiu.
Muitos não estão vivendo dentro da igreja com o intuito de morar no céu um dia. Estão vivendo dentro da igreja porque se acostumaram a ser crentes. Se você der lugar ao Espírito Santo, vai mudar. Então, total indiferença ao plano espiritual. Como esse jovem que estava na janela, Eutico. Veja aí capítulo 20, que eu citei de Atos dos Apóstolos. Capítulo 20. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. E em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática, a pregação, o sermão até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém, irmãos? Observe que eu estou tomando esse acontecimento como uma analogia da situação, uma figura do que acontece na vida de muitos crentes. É claro que isso aconteceu literalmente com este jovem da igreja. Observe que ele estava sentado à janela. E eu acredito que havia lugares para se sentar ali, porque todo mundo estava sentado. Mas ele estava na janela. Quem está sentado à janela, como é que está? Metade dentro e metade fora, né? Tem gente que está assim, metade dentro e metade fora. É possível conviver numa situação dessa? Bem, tem pessoas que estão com chumbo. O que me chama a atenção é que aqui no texto diz que ele estava vivo, estava morto estando vivo. Veja aí o que diz aqui no versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado como? Diga comigo, foi levantado? Morto. Agora veja o que diz o versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele... Então ele estava vivo. Um morto vivo e um vivo morto. Tem gente que está assim na igreja. Ele canta, mas está morto. Ele prega, mas está morto. Ele dá oferta, mas está morto. Ele ora, mas está morto. É possível conviver dessa forma na igreja? Pode ser que aconteça, né? E havia uma igreja que Jesus disse assim: tu tens nome de que estás vivo, mas não estás. Estás morto. Quando se precisa de um despertamento? Quando se chega a um estado de indiferença em relação às coisas espirituais. E Eutico estava assim, não reverenciava a casa do Senhor, dormia, não é? Sua indiferença, sua frieza era tão grande que ele tinha fastio da palavra. Irmão, você já pensou privilégio? É por isso que o nome dele significava afortunado. Afortunado. Ter o privilégio de ouvir
o maior expoente da cristandade, o maior teólogo de todos os tempos, que foi Paulo. Mas nem Paulo atraía ele, irmão. É difícil, quanto mais eu, pobrezinho de mim, não amarro nem a botina de Paulo, não atraía ele, irmão. Tem gente que é assim. Eu me lembro, irmãos, meus jovens, e quando eu era jovem e não tinha uma passagem, pegava minha bibliazinha pequenininha, meu caderno, onde eu sabia que o meu pastor, o pastor José Amaro, que foi o tempo da minha juventude, ele estava, às vezes ele estava em Jiquiá, eu morando no Jardim de São Paulo. Eu ia lá a pé, culto de doutrina, né? Naquele tempo, culto de instrução. Eu ia para ouvir ele e anotar. Barra do Caçote, quantas vezes eu fui ouvi-lo? A pé. Eu tinha sede. Eu queria aprender. E quando eu fui para o campo missionário com 27 anos, eu me lembro que ainda tinha cadernetas com estudos do pastor José Amaro. E eu os utilizei. Fiz ao meu modo, os ampliei, não é? Que a gente não pega tudo. E os ampliei, meditei e fiquei usando. E tenho certeza, não me lembro, não vou dizer que me lembro, que muitos das palavras que eu dou, estudos que eu dou, são baseados naquele remanescente que eu guardei, preservei dele e do pastor José Leôncio, não é? A gente sempre, a vida de um pastor é uma construção, e essa construção não é feita por ele só, não é? É Deus e muitos que formam, que ensinam, que contribuem para que aquela vida seja construída. Aqui tem um eletricista, tem um engenheiro de ar-condicionado, técnico de ar-condicionado, o pintor. Assim é a nossa vida. A vida, um ministério é construído dessa forma. De forma que ele sentia fastio, enquanto o apóstolo e a mensagem de Paulo estava tão boa, irmão, que passou da hora do culto. Deu meia-noite, Paulo pregando e ninguém se mexia. Mas ele dormia, indiferente. Olha, meu irmão, se você não gosta do culto de doutrina, se você não gosta da escola dominical, se você não gosta do culto de oração, se você não gosta da ceia do Senhor, eu tenho uma notícia para você. Você está precisando de um despertamento na sua vida espiritual. Muitos já perderam. Quem está dormindo, porque disse que ele dormia profundamente, não é? Roncava. Se ele era como eu, pobrezinho de Paulo, era uma bitoneira, né? Roncava, dormia e roncava. E sabe, irmãos, quem está dormindo vê as coisas, sente as coisas, perde toda a sensibilidade e perde a visão, a percepção, não é isso que existe no nosso corpo, ele perde. E Eutico nem sentia, nem ouvia, nem percebia as coisas, não tinha percepção do que estava acontecendo, estava totalmente alheio. E nessa vida, irmãos, que eu venho servindo a Deus, certo? Como ministro do Evangelho, cerca de 30 anos, sem contar o tempo que servi como presbítero, como diácono, como auxiliar da igreja, eu vou dizer uma coisa a vocês: eu já vi tanta gente assim, está alienada, alheio, está, mas não está. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Eutico era assim. Sua indiferença, falta de despertamento na vida espiritual, só vê as coisas do mundo como atração. No Salmo 1 disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é que faz mais? Como? Nem
se detém, não é? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que se aprende aí no mundo é só pecado. E a Bíblia diz: jaz no maligno. Viu? Veja o que diz em 1 de Pedro 4:4. Veja aí. Veja aí como é que o povo vê a gente. E acham estranho não correrdes como? Com eles. Entende? Correrdes com eles. No mesmo desenfreamento de dissolução, de corrupção, de imoralidade, blasfemando o quê? Falando mal da gente. Me entende, irmão? A verdadeira igreja passa por isso aqui. Porque veja o que o apóstolo diz: que o povo do mundo acha a gente estranho. Por quê? Porque a gente não corre. A gente não vai, vamos falar bem nordestino, bem interiorano. A gente não está desembestado na carreira deles. Desenfreamento, ou seja, como um carro sem freio. Como é que um carro sem freio desce uma ladeira, irmão? Assim está o mundo. Só que está descendo para onde? Está descendo para onde? Para o inferno. A Bíblia já previa, irmão, esse mundo que nós estamos vivendo, e dizia assim: quem é sujo, o que é? Suje-se mais ainda. Quem é imundo, fique mais imundo. E quem é santo? Quem é puro? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12 e versículo 16 e 17. Diz: e ninguém seja o quê? Fornicador ou profano. Como quem? Como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, o que foi que aconteceu? Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tarde demais, tarde demais, tarde demais. Veja Gênesis 25 e 29. Veja que irresponsabilidade desse homem. A primogenitura era uma bênção de quem, irmãos? Era uma bênção de quem, irmãos? De Deus, que dava a Esaú duplo direito. 25 e 29. Veja só. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Cuidado, irmão. É no cansaço. É no cansaço que Satanás nos quer pegar. Não é, irmão? É no cansaço. Você se lembra? Quem foi que destruiu a vida de Sansão? Dalila, né? Ela insistiu para saber o segredo. Insistiu até que Sansão se estressou. Não foi? Se estressou, chega, dormiu no colo dela. Disse: agora, cansaço, não é? Agora José não. A mulher de Potifar tentou, mas ele firme. Amém, irmão? Firme. Glória a Deus. Agora veja aqui 25 e 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Desprezou, irmão, as coisas espirituais, né? Tem gente que despreza as coisas espirituais e depois, com lágrima, vai buscar e não obtém novamente. Por quê? Porque abusou da bondade de Deus, não é? Então, o crente não pode andar assim, de jeito nenhum, meus irmãos. Deus nos ajude, amém? Abraão e Ló, um andava por vista e o outro andava por fé, não é?
O Evangelho iluminou os nossos olhos, tirou a venda, irmão. Paulo diz em Efésios 1:18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. E o salmista, ele se preocupava, ele dizia, Senhor, ele orava a Deus e dizia, desvenda o quê? Os meus olhos pela tua lei, para que eu veja a tua lei, para que eu veja a tua palavra. O que é desvendar? Tirar a venda. Amém? Crente não pode ter venda nos olhos. Não. Por quê? Porque o Evangelho abriu os seus olhos. Amém? Abriu os nossos olhos. E nós devemos ter cuidado. Que Deus ajude, meus amados irmãos. Que esta palavra, o Espírito Santo, aplique no vosso coração. Quem está disposto a ser assim, diga amém.